Pessoal, vamos começar. Tudo bom, todo mundo? Eu tô meio perdido porque tem muitos monitores, Enfim. Bom, o meu nome é Eduardo Neves. Eu vou dar aula para vocês de banco de dados. Tem meu e-mail aí. Assim, banco de dados é um assunto muito grande e que normalmente é cobrado de formas diferentes nas bancas. Então, assim, quando o pessoal botou esse GAT aí, essa ideia do GAT, eu fiquei meio sem saber o que seria legal a gente abordar. Se abordar do início, do meio, enfim, já chegar logo jogando SQL, que é onde o bicho pega, onde todo mundo tem dificuldade. Aí eu conversei com o pessoal e depois eu pensei, vou fazer o seguinte, eu vou focar... Olá, tudo bom? Nas matérias que são sempre cobradas nas provas e... Assim, teoricamente, a gente não vai dar a teoria toda. A gente vai dar uma revisão rápida pela teoria e vai fazer questão. Porque, assim, quanto mais questão, melhor. Quanto mais exercício a gente fizer, das mais variadas bancas, mais confiante, com mais domínio a gente vai ter da matéria. Então, assim, nessa primeira aula, eu escolhi formas normais. Que é um assunto, assim, que sempre cai... é difícil você fazer uma prova de banco de dados que não tem uma questão de formas normais. Normalmente as questões são bem tranquilas, mas existem questões avançadas e difíceis de resolver. Bom, então, vou começar rapidinho com uma apresentação. Eu sou formado lá no FRJ, tem alguns colegas, eu estudei com o Felipe lá, o Felipe era nosso calouro lá. Bom, fiz pós-graduação em gestão de projetos. Isso aqui eu gosto sempre de falar com o pessoal de concursos, assim, né? A gente, às vezes, não se liga muito em títulos, essas coisas. Que, na verdade, assim, não importa muito, né? Você faz a prova, vale uma pontuação, quem passar, passou, quem não passar, não passou. Mas, assim, existem provas que não cobram, né? Mas tem avaliação de títulos. Então, você ganha uns pontinhos a mais. Então, sei lá, o Inmetro tem, o IBGE tem, o Bacen tem um montão de concurso que tem. Então, assim, vale a pena fazer uma pós-zinha, uma pós tranquilinha, não vai fazer uma pós daquelas difíceis, não. Faz uma tranquilinha, deixa difícil para depois que você passar e tiver bastante tempo livre. Então, assim, fica uma dica aí, eu acho que vale a pena. Não precisa fazer um mestrado, um doutorado, assim, claro, se você quiser fazer, faz. Mas é uma parada que já tem um custo maior. Bom, aí... Oi? Ah, tá. Bom, hoje eu sou funcionário lá do BNDES. Eu tenho bastante experiência em concursos, em provas, enfim. E eu comecei a trabalhar na BR Distribuidora, no concurso lá de 2010. Depois fui para a Petrobras e depois fui para o BNDES. Então, assim, nesse tempo todo estudando, nesse tempo todo correndo atrás de concursos, eu consegui pegar um monte de dicas, um monte de, sei lá, macetes que eu acho que são relevantes e que vários amigos meus que passaram ou quase passaram, enfim, que estavam estudando para concursos também acham interessante. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho só para dar uma dica, assim, sei lá, às vezes uma coisinha que eu falo vai ajudar vocês. Bom, então, assim, coisa que eu acho assim, primordial de tudo, é não desistir. Infelizmente, assim, o estudo para concurso é uma parada meio ingrata. Que você vai estudando, não passa em nada. Aí quando você começa a passar em tudo. Bizarro. Eu tô 2 anos estudando, não passo em nada. Aí de repente você passa em tudo. Por quê? Porque é igual o RUP, né? Interativo incremental. Você vai, estuda um pouquinho, aí você, erra um montão de coisa, aí você vai corrigindo aquilo, aí na próxima você já não erra aquilo. Enfim, você vai melhorando. Com o tempo, se você não desistir, você vai passar. Então, assim, não tem jeito. Não desistam. Agora não tem concurso. A chefe lá está segurando a onda. Não tem jeito. Segura. Não desista. Continue estudando. Diminui o ritmo. Faz um cronogramazinho maior. Mas, assim, não pare de estudar. Se o seu objetivo é passar um concurso, não pare de estudar. Todo mundo que começou a estudar comigo lá no início de 2009, todo mundo hoje que não desistiu está em algum lugar. Alguns estão em lugares melhores, outros estão em lugares piores. Mas, enfim, não importa. Galera, assim, fez a prova, me dei mal. Galera, não engaveta não. Para e olha, analisa. O que aconteceu? Fui mal em banco de dados. Caraca, não posso, melhora. Assim,
vocês não vão me criticar por isso, mas eu, quando comecei a estudar, quer dizer, vocês têm que me criticar por isso. Quando eu comecei a estudar, pô, fui fazer BNDES, cheguei lá, pô, vou fazer a prova do BNDES e tal, pô, sinistro, vou passar nessa porra, óbvio. Cara, não, claro que não. Você não sabe nem o que está acontecendo, a prova é dificílima. Aí, pô, fui reprovado em português. Aí, caralho, fui reprovado em português. Aí, pô, chato, né? Pô, fiz uma provinha em casa e vi lá, pô, tirei 70% na provinha em casa. Falei, não preciso estudar isso, foi um azar da prova, né? Aí continuei estudando as outras matérias de TI, que é muita matéria. Aí pintou 2010 um concurso de infra. Pô, eu sou desenvolvimento, sempre fui desenvolvimento. Mas, pô, não tinha prova de desenvolvimento, vou fazer infra. Pô, infra é difícil. Você sabe. Aí fui lá, redes, não sei o que, aprendi aquilo tudo. Não estudei português. Por quê? Pô, não vou reprovar de novo em português, óbvio. Fiz uma provinha aqui, tirei 7. Galera, fui reprovado de novo em português. Por quê? Pô, não aprendi com os meus erros, cara. Aí pintou outra prova lá, 2011, BNDES. O que eu fiz? Todo mundo estudando TI aqui, ó. Pô, banco de dados, o cara dando macete, eu ali na aula de português. Não tinha jeito, pô. Eu precisava aprender português. Aí eu consegui tirar 8, estudando pra caramba. Todo mundo tira 10, eu tiro 8. Não dá, paciência, eu sou ruim em português. E assim, galera, não desistam. Pô, nesse concurso que eu tô falando pra vocês de 2011, chamaram 3 só. Pô, eu conhecia, era um cadastro de 40 pessoas, mais ou menos. Pô, eu conhecia do 4º até o 40º, todo mundo. Falei, cara, todo mundo que eu conversando, pô, vai continuar estudando, vai continuar. A maioria parou. Quem não parou, logo em seguida conseguiu passar no próximo. Ou passou em outros concursos, tá? O 4º desse concurso não foi chamado. Ele, pô, o Marcelino, não sei se o pessoal deve conhecer, da TI Masters e tal. Um cara muito bom. E ele tinha uma maldição. Todo concurso que ele passava, ele ficava no cadastro, o cadastro parava exatamente antes dele, né? Ele passou na BIM, aí, pô, a BIM sempre chamava pra caramba. E quando ele passou, não chamou ninguém, assim. Aí o BNDES, ele passou em 4º. Ele falou, pô, agora vai, Eduardo. Pô, chamaram 3, ele não foi. Aí ele continuou estudando. Pô, ele passou no Senado. Hoje ele tá no Senado. Pô, tá ganhando mal lá. Mas, enfim, podia estar melhor. Enfim, tá lá, tá feliz e tal. Mas, assim, não desistam, tá? E é importante aprender com os próprios erros. Vai trabalhando, vai vendo quais são as falhas e vai melhorando. Galera, assim, aí agora vão dicas gerais que eu acho que são importantes, principalmente nesse momento, assim, que, sei lá, não tem muito concurso grande agora, rodando. Parece que vai ter o TCU, já está aprovado, enfim. Mas, assim, eu sempre achei muito legal esse negócio de estudar em ciclos. Pô, você tem um conjunto grande de matérias. Pô, vou estudar então primeiro, vou estudar engenharia de software. Estuda tudo, terminei engenharia de software. Pô, vou estudar agora banco de dados. Estuda tudo, pô, vou estudar gestão de projetos. Estuda tudo, aí no final você não lembra mais de nada que você estudou no início. Por quê? Porque, pô, você ficou 1 mês, 2 meses. Então, assim, eu acho legal esse negócio de ciclos. Aí tem um material aí do Alexandre Meirelles que é bem legal. E é um cara que usou bastante isso. E eu gosto, eu acho legal. E vários colegas que estudaram, assim, que eu conheço, usaram e acharam bom. Então, assim, tenta adaptar, ver. A ideia é assim, você estuda um pouquinho cada matéria. Você vai avançando as matérias aos pouquinhos. E ao término de um ciclo, você passa por todas as matérias. Você não esquece de nenhuma. Porque quando a gente está estudando, normalmente a gente foca nas matérias que a gente tem mais facilidade. Ou na matéria que eu tenho muita dificuldade. Mas você se esquece de um monte de matéria no meio do caminho. Então é importante a gente não esquecer de nenhuma matéria. Galera, não tem jeito. É muita matéria, tá? Pô, vocês lembram de tudo que o Lúcio falou aqui cedo? Eu estava em casa assistindo, já esqueci metade. Pô, não dá. Por quê? Porque é assim mesmo, a gente esquece. A gente, pô, tem que ter uma forma de revisão, tá? Não tem jeito, a gente vai dar matéria, vocês vão entender, vocês vão fazer exercício, falar, pô, acerto todas as questões, chega na prova, eu, pô, não passo. Por quê? Você precisa ter uma forma de revisar esse assunto, de internalizar esse assunto melhor, tá? Existem várias formas de fazer. Eu, como sou um cara extremamente mal organizado, eu usava o Anki, tá? Quem quiser me manda e-mail depois, eu já passei para algumas pessoas já até conhecem. Me manda um e-mail que eu passo as instruções de como usar, o que é legal usar e o que vale a pena fazer. Basicamente é um programa de flashcards, que ele te mostra uma pergunta, aí você pensa e fala, pô, é isso. Aí ele te mostra a resposta.
assim, eu gostava muito de fazer. Tem gente que não gosta, acha chato, tem que cadastrar as questões, é muito demorado, enfim. Mas é legal. Eu, pelo menos, eu digo para vocês, todos os concursos que eu passei foi por causa desse cara aqui. Eu estudei, revisei, fiz muita questão, fiz questão pra caramba, mas eu não pegava assim, vou estudar gestão de projetos. Não, eu só fazia as revisões. Ele ia me mostrando as cartas que eu ia esquecendo. Com o tempo, isso era só o suficiente, era isso e fazer questão, acabou. Quando tinha alguma dúvida mais a fundo, aí sim eu pegava um livro, pegava um material e tentava responder. Galera, mapa mental. Eu não entendo, eu não sei fazer mapa mental. Tem gente que entende. É um montão de desenhozinho colorido e tal, eu não sei. Tem um colega lá que está lá no banco comigo, o Leonardo. Cara, ele falou, eu passei só com mapa mental. Cara, como? Não sei. Mas tem como. Tem gente que passa só usando isso. Parece que ele dá uma visão geral, enfim. Eu não sei muito bem como é que funciona. Mas é uma forma de revisão. Galera, resumo. Tem gente que gosta de fazer resumo em papel. Pega um papelzinho no computador, Evernote, sei lá, não importa. Você tem que ter uma forma de guardar as coisas. Galera, o mais importante em concurso público é exercício. Não importa, cara, é exercício. Você tem que saber como as coisas caem. Não vale a pena você... estudei a matéria toda, fiquei 3 meses estudando matéria. Aí você chega na prova, você não sabe como cai. Você não testou. Você não sabe o que você não sabe. Você não sabe o que você não sabe, né? Bom, né? Então, assim, façam muitos exercícios. Hoje em dia é muito tranquilo, cara. Você pega da banca e vai da mais recente para trás, tá? Eu sei que isso parece meio óbvio. Mas, quando eu estava estudando para o último BNDES, tinha um colega lá que, ele começou a estudar. Aí ele, Edu, tô com uma dúvida aqui na questão. Eu falei, vamos ver. Como é que era? Negócio de engenharia, de software, mas sim, um negócio, cara, negócio estrutural. Sei lá, um negócio muito velho. Eu falei, que prova é essa que você pegou, cara? 2002. Eu falei, caraca, Petrobras 2002, sei lá. Não, cara, 2002, cara, sei lá, isso não cai mais. Pega de trás para frente. 2015, 2014, vai voltando. Primeiro, da banca que você está estudando. Você está estudando para o TCU, é CESP? Faça só a questão do CESP. Passou isso? Não tenho mais questão do CESP fazendo. Claro. Não vou mais fazer questão? Não. Faça de outras bancas. Por quê? Galera, é muito comum. As bancas se copiam. Elas se copiam direto. Por quê? É difícil fazer questão, gente. Pensa só. Fazer questão inédita toda hora? Não. A galera repete muito a questão. A gente vai ver muita questão repetida. E questão que normalmente cai numa banca, que hoje não cai em outra banca, com o tempo passa a cair. Então, não tem jeito. É fazer muito exercício. E hoje fica muito mais fácil. A gente tem uns sites de questões muito legais. Tem o que concursos, o mapa da prova, o Tec concursos, enfim. Pega qualquer um deles, se você não tiver nenhum, faz lá um mês lá de teste, gostou? Faz o plano anual. Enfim, façam questões. E esses sites são legais que tem muitos comentários de professores lá, ou de alunos, enfim. É legal. E é muito mais rápido, tá? Dá para vocês fazerem no próprio trabalho. Uma coleguinha tá achando que você está trabalhando, você dá o Alt Tab e faz umas questõezinhas. Aí, o cara voltou, você dá Alt Tab de novo, tá? Não vai ficar na questãozinha o dia inteiro. Tá? Eu, por exemplo, nunca fiz isso. Galera, tem Masters. Por quê? Cara, concurso é uma coisa muito chata. Você fica lá anos estudando e tal. O pessoal começa a ficar... Os seus amigos que não estão fazendo concurso, eles ficam chateados com você. Eles não gostam mais de conversar com você. Então você precisa de novos amiguinhos. Então, é verdade. É verdade. Então você começa a pegar pessoas aqui e fica amiguinhas delas, entendeu? Por quê? Tá todo mundo com o mesmo objetivo. Galera, não é todo mundo adversário, não. É sim, mas não é. Tem vaga para todo mundo. Tem muito concurso. Tinha. Mas vai ter de novo. Tá? Vai ter. Vai ter. Então, assim, por que é importante? Tirar dúvidas, compartilhar conhecimento. Você tá lá viajando, o cara, tem um TRT de Minas. Você, que isso, cara? Eu sou do Rio, cara. Vou fazer em Minas. Aí o cara te fala, mas olha só. TRT de Minas. Sou do Rio, cara. Cara, teve concurso TRT do Rio agora. Chamou um monte de gente que não é do Rio. Um monte. Tem um monte de gente lá do Rio, aqui no TRT, que tá a fim de voltar para Pernambuco, Ceará, Bahia, enfim. Tem muita gente aqui querendo sair. Se tu passa no TRT de Minas e troca com um cara desse, cara,
vai ficar mais fácil que o cara voltar para a terra natal depois, porque, pô, Belo Horizonte é melhor que Rio, né, cara? Fala sério. Não, mais barato, pelo menos. Enfim, galera, não tem jeito. Então, assim, é legal. Esse conhecimento, essas coisas, normalmente, você não pega sozinho, tá? Por exemplo, MPOG. Talvez tenha concurso do MPOG aí, não vai? Aí, o MPOG, eles fazem o seguinte, eles abrem um concurso para qualquer lugar. Pô, eu vou fazer o concurso do MPOG Santa Catarina. Pô, vou ficar só na praia lá. Galera, não chama. Que isso? Que isso? Tá maluco? É verdade. Não adianta, não chama. Pega os últimos concursos. Chama um e acabou. Por quê? Se bobear, chama um, porque se eles não chamarem nenhum, dá problema para eles. Então, assim, pô, pintou MPOG, vou fazer para o Rio. Não. Vá para Brasília. Brasília chama 200, no Rio chama 1. E depois corre atrás de se mover. Como é que você sabe disso? Com a galera compartilhando. O cara do MPOG lá falou, cara, esquece, cara. Tu não vai passar. Tu vai passar, vai ficar em quinto e não vão te chamar. Faz para Brasília. Ah, mas a concorrência é maior. Beleza, fica em 30. Te chamam, não tem problema. Galera, aí acabou a teoriazinha, o básicozinho, né? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, galera, pode mandar e-mail. Não tem estresse não. Ah, professor, estava com dúvida, uma coisa aqui aleatória. Pô, manda, a gente conversa. Tá? Não tem problema não. Galera, então vamos lá, banco de dados. Tá? A bibliografia normalmente utilizada para banco de dados são 3 livros, tá? É o Navate, o Corte, ou o Silberchat, cada um chama de um jeito, ou o Date. Galera, esses livros são muito puxados, são meio grandes e tal. Eu não aconselho vocês eu quero ter um livro de banco de dados. Beleza, você pega. Mas para estudar no dia a dia, não vale a pena. Por quê? Normalmente, banco de dados é um assunto mais prático. E, normalmente, com os PPTs, os PDFs dos professores, em geral, a maioria deles, não importa se o professor é bom ou ruim, a matéria está lá e normalmente dá para você acompanhar bem. Tá? Claro, tem um assunto mais complicado que eu quero estudar mais a fundo, eu quero entender esse assunto. Aí sim, aí tu pega um livro, corre atrás. Mas no dia a dia não vale a pena. Eu só usei livro para fazer recurso, praticamente. Eu estudei a maioria das paradas com PDF, PPT dos professores e foi o suficiente. E assim, normalmente tá? E recurso, todos os meus recursos, nenhum foi aceito, tá? Então, não tem problema não. Professor, fiz recurso, foi aceito. Pô, tu é sinistro. Nenhum meu foi aceito nunca. Tá? Galera, então vamos lá. A gente vai começar falando hoje sobre normalização. A gente vai fazer uma rapidinha, puxadinha, passando pela matéria. É uma matéria bem tranquila, tá? Mais ou menos, não é muito tranquila não. Mas assim, no início é bem fácilzinho, depois tem uns assuntos mais complexos. Mas assim, eu vou sempre dar para vocês o foco com o que cai na prova, tá? Não vou ficar enchendo o saco com teoria, vocês têm que saber. Não, resolver questão, matar questão. O nosso foco é esse, tá? Então, galera, olha só, normalização. Normalização normalmente é utilizada para quê, tá? Normalização de dados, normalmente a gente faz o quê? Para decompor esquemas, para evitar anomalias de atualização. Aí tem a teoria por trás, né? Quando a gente faz um bom design, tipo, a gente mapeia bem no modelo conceitual, a gente transforma isso para o modelo lógico legal, normalmente o modelo já fica normalizado, já fica numa forma normal legal, tá? Ou seja, sem esses problemas de anomalias que a gente vai ver logo à frente. Então, e normalmente isso acontece quando a gente não conhece muito bem o modelo que a gente está montando. Então, a gente, por não conhecer, a gente acaba dando algum mole e deixa ele sem estar totalmente normalizado. Tá? Então, a normalização é um mecanismo formal para a gente analisar os esquemas das relações, baseado nas chaves e nas dependências funcionais. Então, como eu falei para vocês, um projeto conceitual bem feito normalmente vai resultar em esquemas já normalizados. Tá? Galera, blá blá blá, nada disso cai por enquanto. Tá? Aí, qual é o conceito por trás disso? É evitar anomalias. O que são anomalias? Aqui já começa a ficar importante a gente entender o que são anomalias. A gente tem uma tabela de empregado. Só que essa tabela, vocês vão ver o seguinte, olha, ela tem a chave primária CPF. Vocês conseguem enxergar assim? Não, né? Ih, que ruim isso. Não funciona? Pô, então a gente precisa daquele... uma varinha. Pá! Então vamos lá. Tem CPF, que é a chave primária. Eu vou quebrar a TV, né?
Nome de empregado, data de nascimento. Esses atributos aqui, se vocês forem pensar, e o número do departamento. Esses atributos aqui, se vocês forem pensar, eles são relacionados a empregado. Só que por algum motivo lá, algum erro lá, quando o cara desenvolveu esse esquema, ele botou junto as informações do departamento. Nome do departamento e gerente do departamento. Tá tudo junto, tá? Então, esse é um esquema que não está legal. Então, ele não está normalizado. Galera, olha só. Rapidinho, tá? A gente não falou sobre isso e nem vai falar, só uma revisão rápida. A gente tem relações, tá? Que são tabelas. São tabelas. Aqui em cima a gente tem os campos, as colunas, enfim. Aqui são as linhas, também são chamadas de tuplas. A tabela também pode ser chamada de relação, tá? Só alguns conceitozinhos antigos aí, só para vocês ficarem ligados aí nesses conceitos. Bom, então a gente tem essa relação aqui, que tem várias linhas de empregados. Aí a gente vê assim, ó, o Carlos, ele está no departamento 1. O nome do departamento é RH, o gerente do departamento é o José. Aí o José também está nesse departamento. Se vocês forem ver, todas as informações de departamento, como ele não está normalizado legal, elas são repetidas, tá? E qual é o problema disso? Quando a gente quer, por exemplo, inserir um empregado aqui, a gente tem que botar todas as informações do departamento. Então a gente tem que repetir tudo isso. Então, por exemplo, a gente vai inserir um funcionário no departamento 2. A gente tem que inserir o nome do departamento, o gerente do departamento. Isso a gente chama de anomalias de inserção, tá? Tem anomalias de exclusão, que são o quê? Se você for excluir, por exemplo, aqui, ó, Maria, só ela está no departamento 2. Se você excluir a Maria aqui do empregado, da tabela de empregado, não tem mais nenhuma informação sobre o departamento 2. Você perde essa informação do departamento 2. Pô, isso não é legal, isso é ruim. Então, excluir o único empregado do departamento também exclui o departamento. Então, isso é uma anomalia de exclusão. E anomalia de modificação. Por exemplo, se a gente quiser mudar o gerente do departamento de RH, a gente tem que mudar todas as linhas desse departamento. Então, isso é ruim também. Tá? Então, assim, isso é uma teoria bem básica para a gente saber. Já cobraram, tipo, te dão um modelinho e falam, esse modelo tem problemas de que tipo de anomalia? Anomalia de inserção, modificação e exclusão. Tá? Então, é bom a gente saber esse conceito, ele é bem tranquilo, quase não é cobrado, mas se for cobrado é bem simples da gente matar a questão. Tá? Galera, vamos para a forma normal. A forma normal, elas são progressivas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma regrinha para cada forma normal que a gente vai ver. Só que o que acontece? Se a gente tiver uma relação na primeira forma normal, tem uma regrinha lá que a gente vai ver logo em seguida. Se eu tiver uma relação na segunda forma normal, ela tem que estar antes na primeira forma normal e, além disso, algumas condições que a gente vai ver logo em seguida. Se eu tiver uma relação em terceira forma normal, ela tem que respeitar as regras da relação da segunda forma normal, que devem respeitar as da primeira forma normal. Ou seja, se eu falo para vocês, essa relação está em terceira forma normal, eu estou garantindo para vocês que ela respeita a primeira e a segunda forma normal também. Tá? Tem a Boyce Codd, que é uma especialização da terceira forma normal. Ou seja, se eu falo para vocês que a relação está na terceira forma normal, Boyce Codd, ela está na terceira, segunda e primeira e assim por diante. Mesma coisa, quarta e quinta. Tá? Então, assim, esse é o primeiro conceito que a gente não pode esquecer nunca. Se eu falo para vocês que uma relação está na terceira forma normal, ela tem que respeitar todas as regras da segunda e todas as regras da primeira. Tá? Não podemos esquecer disso. Galera, olha só. São 6 formas normais. O que cai muito, sempre, toda a prova? As 3 primeiras. Tá? Então, assim, vamos começar a estudar a forma normal? Quero estudar as 3 primeiras. Matou as 3 primeiras tranquilos. Boyce Codd. Boyce Codd cai bastante teoria e identificar. Tá? A gente vai ver que tem um conceito um pouquinho mais avançado que a gente vai ver lá também. Quarta e quinta forma normal. Galera, isso não cai. Cai muito básico. Eu vou mostrar para vocês o que cai. Tá? Mas então, professor, não precisa estudar? Precisa. Só o básico que eu vou mostrar para vocês. Quase não cai questão disso. Quase não cai. É difícil. Tive que, correr atrás de questão para achar, para botar para vocês. Porque não acha. É difícil. Não cai muito. Tá? Então, galera, Boyce Codd cai bastante, tá? Tem muita gente que só
só estuda as primeiras 3. Boyce Codd cai muito. Galera, vamos lá. Primeira forma normal, hein? Galera, forma normal, primeira forma normal. Ela vai estar na primeira forma normal se ela só contiver atributos atômicos, tá? O que quer dizer isso, atributos atômicos? São atributos indivisíveis. Não são atributos multivalorados, compostos. A gente vai ver os exemplos. Outra coisa, a primeira forma normal é parte da definição formal de uma relação. O que eu quero dizer com isso? A relação, a definição dela lá, formal, tem várias definições lá. Uma delas é: todos os valores dos atributos têm que ser atômicos. Ou seja, se ela for uma relação, vamos dizer assim, ela respeita a primeira forma normal. Então calma lá, a gente vai fazer uma questão, o cara fala o seguinte: a relação a seguir... Pô, então quer dizer que essa relação está na primeira forma normal já? Não necessariamente, assim, vai depender da questão. Nem sempre eles vão respeitar essa regra, vamos dizer assim. Isso é do modelo relacional, vamos dizer. Assim, mas existem questões que eles exploram esse aspecto específico. Só que quando a gente fizer essa questão, a gente vai ler e a gente vai conseguir ver que eles estão realmente querendo falar disso. Tá? Galera, então vamos lá. Primeira forma normal. Não pode permitir o quê? Atributos multivalorados, nem atributos compostos e nem tabelas aninhadas. Tabela aninhada é o quê, professor? Não sei o que é. Não tem problema não. Quando você olhar, você vai saber o que é. É uma tabela, e aí no campo de uma tabela tem outra tabela. Tá? É tipo um Excel lá, com uma subtabela dentro de um campo. Enfim, tabelas aninhadas. Por quê? A FCC adora esse termo. Várias vezes eles botam esse termo, tabelas aninhadas. Enfim, e normalmente quando a gente estuda a prova, primeira forma normal, a gente só fala de atributos multivalorados e compostos, que é o mais comum. Mas não podemos nos esquecer das tabelas aninhadas também. Então vamos ver exemplos aqui. Galera, atributo multivalorado, exemplo clássico é qual? É o telefone, tá? Então, o que acontece? Eu falo lá, olha, tem um empregado, tem CPF, nome e telefone. Só que telefone é um atributo multivalorado, ou seja, para cada linha, o Carlos tem 2 telefones, o José tem 3, Maria tem 1. Então, assim, se eu falei aqui, olha, que telefone é um atributo multivalorado, eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, essa relação, ela não satisfaz a primeira forma normal. Por quê? Porque ela possui atributos multivalorados. Beleza, como é que eu resolvo isso? Galera, muito simples. A gente vai criar uma relação sem os atributos multivalorados e outra relação para os atributos multivalorados. Então a gente vai pegar, os atributos que não são multivalorados são CPF e nome, vamos criar uma relação com ela, e uma outra relação com os atributos multivalorados. No caso aqui só tem um, que é telefone. Então a gente vai botar a chave primária, para a gente poder identificar de quem é o telefone, e o telefone. Galera, olha só. Quando a gente transformou aqui, a gente botou o telefone como chave. Também. Então é uma chave composta, tá? Isso daqui é uma chave simples, ou seja, só tem um atributo na chave. E uma chave composta tem 2 ou mais atributos. Por que eu botei aqui o telefone como chave? Fala lá, Bernardo, você que sabe. Isso, o que acontece? Se a gente botar só o CPF como chave, a gente botou aqui, telefone o primeiro dela, do Carlos, 222. Quando a gente botar o segundo, a gente quebra. Por quê? Vai ter chave duplicada. Pô, mas não pode ter chave primária duplicada. Por isso que o telefone ele tem que ser parte da chave, para a gente poder ter mais de um valor por empregado. Ou seja, não é um multivalorado? Então a gente tem que fazer isso aqui. Galera, a gente vai ver as questões depois. A gente sabendo esse detalhezinho aqui, de como a gente transforma um multivalorado, a gente mata um montão de questão muito fácil, muito rápido. Então, não podemos nos esquecer. Atributo multivalorado, quando ele vai ser normalizado, ele se transforma numa relação com a chave primária composta da chave primária anterior e do atributo multivalorado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Show! Também tem atributos compostos. O clássico é o endereço. Então a gente tem lá o Carlos, mora na rua X, bairro Centro, cidade Rio. Então, aqui, no mesmo atributo, a gente tem várias semânticas. A gente tem a semântica do bairro, cidade, e são coisas que para o meu negócio são importantes. Então,
um atributo composto. Por quê? No mesmo atributo eu tenho várias semânticas. Então, ele não está na primeira forma normal. Para a gente transformar ele na primeira forma normal, a gente transformaria cada semântica dessa numa nova coluna. Tá? Ou seja, CPF, nome, rua, bairro, cidade. Tá? Enfim, é só um exemplo bobo só para a gente entender o que é o atributo composto. Claro que vai depender da aplicação. Tem aplicação que não me importa qual é o bairro, qual é a cidade. Então, isso daqui não seria um atributo composto para aquela aplicação, vamos dizer assim. Mas, se for importante o bairro, a cidade, ele seria considerado um atributo composto. Ele vai ter que fazer isso aqui. Por quê? Porque você vai ter que fazer buscas por bairro, por cidade, enfim. Então, num sistema desse, isso daqui é importante. Agora, num sistema que, sei lá, do múltiplos aqui, talvez agora com online aí seja mais importante, mas enfim, com presencial o cara não precisa saber, qual cidade que o cara é, tá? Então, essas de cima aqui não respeitam a primeira forma normal, porque possui atributo composto, e a segunda respeita.